amigos do Movimento NL, estamos aqui para uma noite muito especial, com uma convidada também hiper mega especial, né, Maxwell? Isso, com certeza. Estamos aqui em ótimas companhias, além da convidada, os animais de ouro aqui também, né? Semelhante à nossa entrevistada da noite, temos um assunto aqui imperdível, um assunto muito importante. Eu vou deixar que a Márcia se apresente, e podemos dar início ao nosso bate-papo dessa noite. Seja bem-vinda, Márcia, obrigado por você estar conosco nessa noite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma honra, um privilégio para mim participar com vocês, pessoas tão especiais também, e as minhas crianças, os meus peludos estão aqui para enfeitar a nossa noite, e eu gostaria de partilhar com vocês a minha experiência que eu tenho na caminhada da renovação carismática católica. Eu sou pregadora da palavra, tenho uma grande experiência em pregação, estudo da palavra, e é a minha paixão. Eu cheguei num ponto da vida, numa faixa etária, que eu não tenho muita vontade de fazer nada, se me chamar para viajar, eu não quero ir, eu dou uma desculpa, mas falou que é a palavra de Deus, eu estou ali na frente, e a minha atividade preferida, o que mais me agrada, preenche o meu coração. Então, a minha história se resume aí. Pregação da palavra de Deus. Muito bom. Gente, nós viemos aqui abordar a vida de alguém que é muito importante. Eu não sei qual que é o seu direcionamento espiritual, qual que é o seu credo, se você é ateu, se você é cruzeirense, se você é atleticano, se você é mulher, se você é homem, se você é criança. Ele vem para todos. O seu ensinamento é para todos. Absolutamente todos. Então, gente, todos é todos mesmo, viu? Como diz nosso querido Padre Jonas, todos é todos mesmos. Bom, acho que vocês já sabem de que eu estou falando, né? Estou falando de Jesus. Todos conhecemos o Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Mas hoje queremos falar da humanidade de Jesus. Como que Jesus escolheu levar a sua vida aqui na Terra, né? Quais foram as suas escolhas? Quais foram os seus ensinamentos? Eu costumo dizer que, para mim, os ensinamentos de Jesus, eu vejo, pessoal, são mais preciosos que os seus milagres. Por quê? Porque os ensinamentos, eles são para todos, crentes ou não. Sem mais delongas, Marcel, a nossa querida Márcia, que é uma pregadora aqui, com respeito à palavra, experiente da palavra de Deus, nós vamos trazer aqui na Bíblia algumas histórias de Jesus. É isso, Márcia? Algumas que a gente vai pesar aqui agora, pesar e medir dentro da proposta que o Gustavo fez. O Jesus homem, o Jesus, o Deus humano. Vocês conhecem aquela música lindíssima, aquela canção que fala: Jesus é o rosto divino de Deus e o rosto humano de Deus. Rosto divino do homem, me desculpa, rosto divino do homem e rosto humano de Deus. E por falar em rosto humano de Deus, está aqui na nossa salinha aqui, no nosso local de trabalho dessa noite, a sagrada face. Esta sagrada face é a face que está no Santo Sudário. O sudário é aquele manto onde Jesus foi envolvido depois de morto, e ficou aquela marca toda de sangue, e foi feito um estudo
com os mesmos aparelhos que eles estudam os planetas, a superfície dos planetas, e foi descoberta esta é a Sagrada Face. Então, ele estará aqui agora para nos iluminar e nos guiar, nos direcionar nesses comentários que nós vamos fazer. Eu trocava ideias com o Gustavo sobre a passagem da a mulher samaritana. A mulher samaritana, pelo fato de ser samaritana, ou seja, da Samaria, eu sempre faço isso quando eu estou pregando a palavra de Deus. Eu vou lá atrás no mapa da Palestina, no tempo de Jesus, e eu vou pedir, Gustavo, se tiver como mostrar aqui o mapa da Judéia, Samaria e Galileia. Então, para a gente ter a noção, Jesus era judeu. Ele, saindo da Judéia para ir a Galileia, lá ao norte, ele tinha que passar pela Samaria. Não tinha helicóptero, não tinha avião, o máximo que eles tinham era barco, não tinha carro, né? Então, aqui na Samaria, ele passava pelo território de pessoas que não eram amigas dos judeus. Judeus e samaritanos não se entendiam bem. E olha o que vai acontecer quando Jesus estiver passando pelo território da Samaria. Então vamos lá. Chegando, pois, aliás, é João 4, viu, gente? João capítulo 4, eu estou aqui no versículo 5. Chegando, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José, ali havia o poço de Jacó. Não tinha empresa como nós temos hoje, que cuida da água. Era poço onde as pessoas iam com aqueles cântaros, né? Aqueles vasos que a gente vê nos filmes bíblicos, as pessoas carregando aqueles vasos e puxavam a água, enchia cada um em seu cântaro e levava a água para casa. E Jesus, fatigado da viagem, a pé, né, gente? A pé, sentou-se à beira do poço. Jesus, o Deus que se fez homem, o homem Deus, o ser humano, igual a nós, exceto no pecado. Tudo igual. Ele cansava, ele andava no sol quente. Aquela região lá da Palestina são regiões desérticas. E as regiões desérticas, de noite, é um frio tremendo. E de dia é um calor insuportável. Jesus, fatigado, sentou-se à beira do poço. Era pelo meio-dia, horário do sol a pino, meio-dia. Então, veio ao poço uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. O Deus pediu água àquela mulher samaritana. Jesus tinha um propósito. Ao pedir água para aquela mulher, ele já sabia da história dela toda, ele já sabia da situação dela. Ele tinha um propósito, bom propósito para a vida dela, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou uma samaritana?
Aí vem entre parênteses assim: pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Então, Jesus, eu costumo brincar nas minhas reflexões, nas minhas partilhas, que Jesus, vou usar um ditado popular, batia na cangalha para o burro entender. Ele não falou nada com ela, não desacatou ela, não falou, você não sabe com quem que você está falando. Se fosse outra pessoa do nosso tempo, ia falar, você não sabe com quem você está falando. Mas ele falou de uma certa forma, se conhecesses o dom de Deus, o dom, o que Deus tem para nós, né? E quem é que está conversando com você, né? Quem é que te diz, dá-me de beber? Certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. A água que Jesus tem para nós é a água da vida. Não é uma água de torneira, de poço, não. É a água da vida. Então, a questão da exclusão de pessoas, porque naquela época as mulheres eram muito discriminadas, assim como as crianças. Vocês sabem que naquela passagem em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, na Bíblia fala que ele alimentou 5.000 homens. Não fala de uma mulher e nem de uma criança. Era a tradição da época, o costume da época. Agora, Jesus quebrou esses paradigmas, como eu e o Gustavo conversávamos aqui há pouco. Ele chegou perto de uma mulher samaritana, de um povo praticamente inimigo dos judeus, e ele humildemente pediu água. É estranho, né, gente? Porque, vamos pensar de outra forma. Ele sendo homem, ele poderia oferecer para ela, deixa que eu tiro água para você aí. Não, Jesus quis precisar dela. Ele não precisava não, ele quis precisar. Foi o pretexto que ele arrumou para chegar perto dela. Então, a questão da discriminação da pessoa, da mulher, Jesus quebrou essas patentes todas. Quando Jesus se aproximava dos leprosos, e algumas vezes ele tocou nos leprosos, vocês não têm noção do que Jesus estava fazendo. Sabe por quê, gente? Porque os leprosos, eles tinham que morar em cavernas. Eles não podiam conviver com ninguém. A lepra é uma doença que não tinha cura. E sabe o que eles tinham que fazer quando eles saíam em público? Andar com o sininho. Eles tinham que bater aquele sino para todo mundo ouvir e sair correndo. Para mim é uma mestra, né? Então vou me referir como professora, posso? Ô Márcia, né? Márcia, Jesus, né? A gente estava conversando aqui. Ele sempre deixou bem claro que o objetivo dele era dar voz aos excluídos. Esse evangelho, né, muito bem lido por você, fala isso, e também em outros evangelhos, né? A gente já tem uma amizade, né? Como será que a gente possa traduzir isso em ações no mundo de hoje? Será que como é que a gente possa fazer que o evangelho de Jesus valha hoje, usando esse exemplo de Jesus? Eu tenho um exemplo atualíssimo. Há menos de um mês, nossa cidade foi
devastada no bairro de Honório Bicalho, Santa Rita, na cidade vizinha de Riacima. O que aconteceu? Aquelas enchentes terríveis. As pessoas foram resgatadas. A moça que trabalha aqui comigo, ela foi resgatada de jet ski da Marinha. Ela foi tirada do alto de um telhado pelo jet ski, porque os barcos comuns, gente, imagina a tragédia que esse povo passou e viveu. Ela não consegue tirar da cabeça o trauma. Eu estou fazendo um trabalho com ela, espiritual, psicológico, para ela esquecer daquilo. Eu estou só falando com ela, vamos ver o lado positivo. Você está viva, sobreviveu, seu marido, a filha especial de 16 anos, o netinho de 1 ano e pouco. Então, eu acho que agora a hora é esta. Como nós vamos incluir essas pessoas de volta à vida? O que eu tenho dentro da minha casa que eu possa fazer, dentro do meu coração, da minha mente, do meu espírito, para trazer essas pessoas à vida de volta? Primeiramente, o psicológico deles está totalmente abalado. Nós temos que resgatá-los da depressão, da angústia, da ansiedade. Isso é uma forma de inclusão, trazer de volta a vida. Como? Se eles saíram de lá com a roupa do corpo. Eles saíram de casa com a roupa do corpo. A moto do marido dela foi embora. Ela viu a máquina de lavar delas ir batendo, e indo embora. A moto foi achada 2 dias depois, não sei aonde lá, gastou uma nota, quase que o preço de uma nova para recuperar a moto. Então, o que eu posso fazer para incluir essas pessoas de volta à vida, à sociedade? Então, eu acho que não é para ficar divagando, inventando coisa, não. É agora agir com aqueles que estão à nossa volta, como Jesus fazia. Vocês conhecem a história do cego de Jericó? Jesus estava passando pela cidade de Jericó. O cego, ele era cego, ele não enxergava, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele não era surdo, não, ele era cego. E ele ouviu falar de Jesus. Quando ele percebeu que aquela multidão passava e que Jesus estava ali, a multidão seguindo, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que Jesus fez? Aí mandaram ele calar a boca, mandaram o cego calar a boca. Jesus deu confiança para quem mandou calar a boca? Não, Jesus foi lá e se aproximou dele. Jesus foi lá e se aproximou dele. Ele estava à margem. O que quer dizer à margem? Ele estava marginalizado. Ele vivia à margem. Então, quantos de nós convivemos com pessoas à margem da sociedade? Marginalizados. Eu não estou falando que são marginais, não. Marginal é outra coisa. Estou falando marginalizados. Por vários motivos são marginalizados. Por vários motivos são vítimas de preconceitos. E nós temos que quebrar essas patentes, quebrar esses preconceitos e fazer o que Jesus fazia. Quando ele aproximou do cego, ele ainda perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então, que custa para nós chegarmos perto
das pessoas que em Raposos, que é aqui nosso vizinho, estão ainda nos abrigos. Me falaram que a situação de Raposos está muito pior do que a de Bicara. Então, vamos a Raposos? Vamos lá? Pessoal de Nova Lima e região, vamos lá saber? Tem um moço que vende picolé aqui na minha rua, ele roda Nova Lima inteirinha. Todo ano que tem enchente, ele vai para a escola, fica lá, abrigado lá na escola, e perde tudo, tornou a perder tudo. E o que eu tenho na minha casa sobrando? Eu tenho que olhar o que eu tenho na minha casa sobrando para doar de coração. Porque se eu não posso fazer milagres como Jesus fazia, eu posso fazer obras, boas obras. Então é isso que Jesus vem nos ensinar. Jesus vem pregar para nós isso. Olha, o Evangelho de João começa assim: a palavra de Deus se fez carne. A palavra de Deus é Jesus, é Ele. Ele é a palavra de Deus. Se nós queremos prestar a Deus nosso culto, nossa veneração, nossa adoração, é fazer o que Jesus pregou, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Jesus foi tão misericordioso, Jesus foi tão compassivo, teve tanta compaixão, que aqueles que o matavam, minha gente, naquele momento lá de sua morte no Calvário, o que ele falou com Deus? O que ele falou com o Pai? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Onde já se viu uma pessoa estar sendo julgada, açoitada, carregar uma cruz debaixo de açoite, chicotada, carregar uma cruz que ele sabia que ele ia ser pregado naquela cruz, está ali agora morrendo e pedir perdão a Deus por aqueles que estavam matando. Eu não consigo entender esse Jesus nosso. Sim. É incompreensível. E quantas vezes nós guardamos raivas, mágoas, rancores por coisas tão pequenas. A palavra mágoas significa dá a impressão no ouvido da gente que é más águas, mágoas, más águas. O que é ressentimento? Ressentimento é ressentir, ficar remoendo. Sabe aquelas pessoas que não esquecem o que a outra fez? Remoendo. E com isso nós afastamos as pessoas de nós. Jesus perdoou, gente. Ele incluiu os seus algozes através do perdão. Nós podemos voltar a nos relacionar com as pessoas que às vezes nos prejudicaram. Que tal evangelizar essas pessoas, hein? É uma forma de inclusão. Bacana. Massa. E você tocou num ponto muito interessante, né? Quando a gente fala de ajuda, né? A gente imagina, muitas vezes, talvez a gente como superior, né? Eu estou no lado superior. Jesus se colocava no mesmo nível do que as pessoas que ele ajudava. Ele conversava com as pessoas. Ele não simplesmente chegava e fazia: toma o que você quer, toma o que você quer, milagre aqui, milagre lá. Não era um espetáculo. Vou falar até mais alto. Não era um espetáculo. Era mais pura verdade. Ele entrava na intimidade da pessoa. Depois de íntimo, ali o milagre acontecia. Assim, sem querer interromper, e ajuda, gente, ajuda ela não é só questão material, né? Muita gente acha que é só material. Você ouvir a pessoa, você dialogar, conversar com a pessoa, né? E isso também tem uma grande importância. Claro que a questão material, de, às vezes
uma coisa que a pessoa perdeu, uma coisa que a pessoa está precisando, né? Ou até questão financeira também, para ajudar a comprar algo também, né? Ou outras coisas, um exemplo igual você citou, questão de enchente, colchão, né? Cobertor, água, comida, essas coisas fazem diferença também, claro que precisa, né? Mas a questão também de ir pessoalmente, né? E tratar igual, conversar, saber ouvir, isso também faz uma grande diferença também. E isso que Gustavo falou, e também nosso irmão acabou de falar, Jesus fez com a mulher samaritana, porque ele começou a conversar com ela, de repente ele queria tocar na ferida, a questão de maridos no plural que ela já tinha tido, e marido atual. Então, ele foi pelas beiradas. Ele falou com ela. Ele vai rodeando, ele foi rodeando. Então ele falou com ela, por que ele não trazia o marido dela ali, né? Aí ela falou, eu não tenho marido. Aí ele falou, falaste a verdade. Tiveste 7 maridos e esse que você tem não é seu marido. Então aí é que está a maravilha. O que o nosso irmãozinho ali falou, a questão de conversar. Ele queria fazer a cura dessa mulher. A mulher era complexada por causa da vida afetiva dela. Eu não vou dizer que é prostituição, porque não é prostituição, no meu modo de enxergar. Ela não vivia ganhando dinheiro às custas de uma vida promíscua. A questão dela era a mudança de maridos e aquele também que não era o marido dela. Tinha um caso com ele, né? Pelo que eu entendo. Então, ela ficou boba, porque aí já foi o Deus, Jesus, o Deus divino, que falou com ela coisas da vida dela pessoal, que mais tarde ela foi à aldeia e falar com as pessoas lá, olha, ele falou tudo da minha vida. Ele falou, será que ele não é o Messias? Eu acho que ele é o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Você sabe por quê? Porque naquela época os profetas estavam só falando do Filho de Deus que viria, do Messias, o enviado de Deus. Principalmente o profeta Isaías, que era o profeta messiânico por excelência. Então, Jesus queria curar aquela mulher complexada. Sabe por que eu sei que ela era complexada? Vamos falar isso aqui agora. Lá nos primeiros versículos, está falando que era meio-dia. Aqui, olha. Era pelo meio-dia que a mulher chegou no poço. Ora, meio-dia, naquela região desértica, o sol era de torrar. E ela escolheu aquela hora terrível para buscar água. Eu pergunto para vocês, eu não vou responder não, eu vou fazer a pergunta. Por que essa mulher samaritana, que tinha uma vida complicada, não foi na hora que muita gente ia buscar água lá, certamente pela manhã, que o sol estava mais fresquinho, e ela escolheu o horário de pico, que o sol estava a pino. Você sabe me falar? Às vezes até para evitar, né, algumas coisas. Né? Fala alto. Às vezes até para evitar algumas coisas, né? Outras pessoas também falarem algo, né? Contato com outras pessoas. Então, para ficar mais reservada, né? Para ela não se sentir discriminada. As pessoas também não falarem algo que ofende ela também, né? E as pessoas querem ofendê-la pelo estilo de vida que ela levava.
era o complexo da mulher pecadora que Jesus queria curar o coraçãozinho dela. Então Jesus foi tocando na ferida dela, tocando, até ela fazer uma profissão de fé. Quando ela falou, eu creio que tu és o Messias, ela estava fazendo uma profissão de fé, declarando: você adivinhou minha vida, adivinhou minha história, então esse é o Messias, é o Cristo. Então, gente, é inclusão. Jesus podia ignorar aquela mulher, mas ele quis curá-la e trazê-la. Sabe o que ela faz no final? Ela larga o cântaro, minha gente. Sabe o que é cântaro? Aquele jarro enorme que a pessoa carrega no ombro para buscar água. Ela larga seu cântaro lá e vai para a aldeia divulgar o encontro que ela teve com Jesus. Então o que ela fez? Ela foi evangelizar. Quem assistiu à missa hoje? Quem leu o evangelho de hoje? O homem endemoniado, um que morava no cemitério. Esse homem endemoniado, quando ele foi liberto, que Jesus tirou o espírito dele, o espírito foi para os porcos, e os porcos se lançaram no precipício, o homem voltou ao normal dele. Fez o quê? Foi para a casa dele? Não. Ele foi resgatar pessoas. Olha aí a questão da inclusão de novo. Bacana. Ele foi chamar as pessoas para Jesus. Muito bom. E Márcia, é chover no molhado, né? Mas a gente, vamos ser taxativos nessa missão de Jesus pelos mais simples. Jesus poderia ter nascido num berço de ouro, Jesus poderia ter vindo numa espaçonave, Super-herói. cavalo de fogo, eu não sei. Bom, Poderia tudo. poderia fazer muitas coisas, né? Mas vamos falar um pouquinho da escolha dele. Ele escolheu 12 discípulos, né? E a gente viu que, assim, que não houve, né, muitas vezes na nossa sociedade, né? A nossa sociedade baseia muitas escolhas pelo poderio financeiro, influência. Ou seja, a pergunta que vem na cabeça é: o que eu posso ganhar com essa pessoa na minha equipe? Como é que era a lógica de Jesus para chamar os seus discípulos? Era essa ou eu acho que era outra? Não, né? Claro que não. Ele foi lá nos pescadores, né? Aqueles que estavam lá pescando, lançando as suas redes. Chamou para serem pescadores de homens. Pedro, Tiago, João, André. Inclusive, cobradores de impostos. Desonestos. Cobradores de impostos que cobravam além do devido para ficar com uma parte para eles. Chamou cobradores de impostos. Então Jesus veio para quebrar as regras do jogo e mostrar que todos somos iguais. Todos somos iguais. Vocês conhecem a história daquela mulher que ia ser apedrejada? Aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério? Ela ia ser apedrejada. Jesus estava lá na beira da praia, quando chegou aquela multidão de homens com pedras na mão para apedrejar a mulher. O que ele fez? Ele começou a escrever na areia. E, no fim, a mensagem que ele passou para os homens com as pedras na mão: aquele de vós que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Tenha coragem. Quem não tiver pecado algum, atire a primeira. Alguém atirou? Alguém atirou? O que eles fizeram? Aqui minha mão, ó. Ó, a minha mão, ó. Quem estava com a pedra na mão deixou a pedra cair
e abaixaram a cabecinha e foram embora. E sabe o que Jesus falou com a mulher? Vai e não peques mais. Por quê? Ele não estava passando a mão na cabeça dela, não. Ele queria a inclusão dessa mulher nos filhos de Deus, nos seguidores dele. Ele queria resgatar essa mulher. Os pecadores ele quis resgatar. Quando ele foi na casa de Zaqueu, o que ele fez? Zaqueu era de baixa estatura e tinha que subir na árvore para ver Jesus passar com aquela multidão de gente. Então, no fim, Zaqueu, ele próprio se converteu e falou que ele ia restituído e 4 vezes mais do que ele tinha usurpado das pessoas. Jesus podia falar, não, esse é um bandido, é um ladrão, eu não quero saber dele. Somos todos iguais. Até o pior de todos, o mais complicado, o mais pecador, a mais pecadora, Jesus trouxe de volta. Jesus não quer que ninguém se perca. Nós temos que pôr isso na nossa cabeça. E nós somos pessoas que discriminam. Quantas vezes na própria vizinhança da gente, nós não queremos contato com fulano. Ah, fulano é muito complicado, não sei o quê, não sei o quê. Que tal, hein? Dar um sorriso para a pessoa. Dá um bom dia. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tem uma fruta na sua casa lá, dá um cacho de banana, leva um pedaço, uma penquinha para a pessoa. Você vai conquistando a pessoa devagar. Vamos seguir os passos de Jesus. Bom, e, como diz, volta a falar sobre a personalidade de Jesus, que muitas vezes, como disse para a massa, a gente fica muito encantado, de fato, quem é cristão, quem é crente, com o poder de Jesus. Um cara também que eu admiro bastante é o Padre Fábio, Padre Fábio de Mello. Ele coloca ao lado o mando de Jesus com muita evidência. Ele pede a água para a samaritana, ele faz amizades, ele chora a morte do amigo, lava pés. Ele vive toda a nossa experiência humana, mas deixando evidenciado que a nossa felicidade está nas coisas simples. Sabe? Aí, deixa eu dar para você, meu irmão, eu não sei qual a sua direção de vida. Se você aqui está achando que você não vale nada, que você não tem jeito, que sua história não vale a pena, cara, não pense assim não, porque o maior, para mim é Deus, mas se não Deus, o maior ser humano da história acreditou em você. Sabe, então, quando você se sentir mal, leia um pouco a Bíblia, leia um pouco aí os evangelhos e veja como Jesus tratava as pessoas. Não deixe que ninguém põe você para baixo, não. Tá? Lógico que se você precisar de um tratamento médico, mas um psicólogo, um psiquiatra, vá atrás, é importante, procure se formar e estudar. Vai conversar com uma amiga. Amigos, isso é importante. A família, alguém de confiança, É isso. Enfim. Vai brincar com os animaizinhos. Justamente. Os companheirinhos. Perfeito. Então, assim, encerrando aqui a minha fala, seja qual for a sua direção, cara, a sua felicidade passa por aquilo que Jesus falou. É sempre dando dignidade para aqueles que estão à margem e mantendo foco naquilo, nessa meta aí, porque só assim teremos um mundo melhor, não é verdade, meus amigos? Com certeza. O básico é isso, gente? Independente da questão, o que salva não é placa de igreja, Não é crença, independente da sua crença, que é até mesmo uma pessoa que se diria ateu, mas ela faz coisa positiva, ela ajuda muita gente, ela tem um coração muito bom, é isso que vai valer. Porque quando você chegar lá em cima, não é perguntar qual a placa de igreja que você serve, mas a atitude que você fez, Você acolheu o próximo,
se você ajudou o irmão, se você ajudou a natureza, os animais, é isso que manda, as atitudes que fazem a diferença. Né? E a questão dos animais aí hoje ficou em evidência, né? Olha o carinho, esse bichinho que está no colo do Maxwell é espoleta, sabe, gente? É uma espoleta. E ele abaixou a cabeça e está dormindo ali como eu nunca vi ele fazer no colo de ninguém. Então, sabe por que ele fez isso? Que ele relaxou? Porque ele sentiu que ele é amado. Ele sentiu que a pessoa que pôs ele no colo ama os animais, ama os indefesos. E ele deitou no colo dele e dormiu. É igual a ovelha no colo do bom pastor. Ele é branquinho, peludinho, parece uma ovelha. Né? Ele foi até tosado, mas ele é peludinho. Então, nosso irmãozinho ali está representando o bom pastor que carrega a ovelha no colo, que somos nós. Amém? Amém, amém. Perfeito. Então, obrigado pelas palavras. Não haveria forma melhor de a gente encerrar a nossa conversa sobre, repito, o nosso grande mestre Jesus. Vou até focar na imagem de Jesus aqui, ó. Você pode ver que um cara aqui, né, simples, né, não importa se Jesus era negro, se era branco, amarelo, o importante é a mensagem dele. E a mãezinha lá também. Nós que somos católicos não vamos deixar ela de lado, né, gente? Com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, mas ela teve sua contribuição para a caminhada de Jesus. Ela deu sim, né? Justamente. Eis aqui a serva do Senhor. Justamente. Então, gente, pedir que vocês compartilhem, curtem, se inscrevam. O movimento está aqui em nome de todos, mas sobretudo em nome de Jesus. Mas do Jesus humano, do divino também. Mas por que do humano, Gustavo? Porque do humano está ao nosso alcance. Podemos ter milhões e milhões de Jesus nesse mundo. Basta a gente se esforçar para sermos gentis, pessoas compreensíveis, lógico, dentro do possível, né? Também não podemos ser pessoas bobas, né, gente? Né, Márcia? Por isso que nos impor, né? Vigiai e orai. Não é para orar só, ficar de oração, não. Nós temos que estar antenados, vigiai. Isso aí tem um significado muito amplo. Não é mesmo? Vigiai e orai, as duas coisas. Isso, né? Não é para ficar também achando que você deve ficar calado diante de alguns, assim, né? Algumas pessoas que querem até te explorar, às vezes até te fazer de bobo, né? E certas injustiças também. Justamente, principalmente. Injustiça é algo que não combina com Cristo. Então, para fechar, né, vamos executar uma canção bastante conhecida. O Márcio deve conhece. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Amém. E que assim possamos fazer, né, que você que está em casa espaço de mensagem. Repito, gente, repito, tá vendo que sabe falar de novo, mesma coisa. Vou falar sim. Quer nem saber se você acredita ou não em Deus, se você é evangélico, católico, espírita, budista, independente da sua crença, né? etc. Umbandista, justamente. Qualquer crença, né? Estamos querendo a paz, estamos querendo ser a unidade. E para mim não tem menor figura do que Jesus. Resumindo, né, Gustavo? O amor tem que prevalecer sempre, né? Isso. Tendo amor, tudo dá certo, amor e respeito ao próximo. Isso. Para a gente encerrar esse momento, vamos dar uma salva de palmas para o nosso mestre? Amém. Amém. Então, meus amigos, como prometido, vamos amar como Jesus amou. Bora lá, Marcelo? Vamos lá, bora ver. Vai. Criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escola para cumprir, e perguntou no meio do sorriso:
que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo com sorriso: o que é preciso para ser feliz? Pode cantar aí. Amar, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Coloquei no seu rostinho e a sorrir. Perdi perfume de fosse fiel. E ela deu um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Viva Jesus! Bom, gente, gostaríamos aqui, né, de agradecer a Márcia por ter nos recebido na casa dela e com os nossos queridos amiguinhos. Qual é o nome deles mesmo? Esse é o Chico, Chico. Chiquinho, o pretinho que está dormindo lá é o Tuque, Aham. a grandona é Caramelo e o grandão é Negão. Negão. Muito obrigado pela acolhida maravilhosa. Foi um prazer, né? Estar aqui e os Ajuda dos Animais também, e essa grande pessoa que é ela também, né? Isso. Eu quero dizer aqui, deixar bem claro que para mim foi uma honra, um privilégio estar com esses grandes irmãos, amigos aqui essa noite. Vieram alegrar o meu dia, a minha segunda-feira, a minha semana e daqui a poucas horas alegraram também o meu mês de fevereiro que vai começar. Amém. Muito obrigada e que Deus abençoe não só eles, mas todos que estão assistindo e suas famílias. Amém? Amém. Amém. E como aqui nosso amigo Maxwell, né? Como amante de Maria, de Nossa Senhora. Amém. E a nossa amiga, em homenagem também à nossa amiga Márcia aqui, que também é outra admiradora, Devota. devota de Nossa Senhora. Vamos tocar uma música para ela, né? Amém. Vamos lá?
como aurora. Terrível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus o Salvador. Em Deus o Salvador. Quem é essa que avança como aurora? Terrível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus o Salvador. Em Deus o Salvador. Então, minha gente, meus amigos do Movimento ML, para dar continuidade à nossa temática de Jesus e inclusão, trouxemos esse grande amigo, esse grande cantor, que é o Ricardo, que é filho do Edson, que toca e tocou por muitos anos na nossa igreja. Obrigado pela presença, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar conosco esse talento tão grande. Obrigado a vocês, eu que agradeço a oportunidade. E peço que Deus abençoe aí o projeto de vocês, que eu estou acompanhando, está muito bacana, muito legal. Essa é uma oportunidade maravilhosa. E tem que vir mais gente aqui, viu, gente? Convida aí mais pessoas e a mim mais vezes também, virei com o maior prazer. Nossa, imagina. Mas ontem estivemos na casa da Márcia, né? Foi maravilhoso, né? Hoje sim, foi cheio de luz, né? Muito amor ali concentrado, né? Muita fé concentrada no próprio lugar, né, Gustavo? É verdade. Então, com a canção Imagem e Semelhança, vamos passar um pouquinho daquilo que Jesus deixou pra gente, que é a questão da inclusão. Um abraço e bora movimentar! Imagem e Semelhança. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus julgar o teu viver, não desanimes, não, Deus vê teu coração. Intenção de ser melhor já é amor, desde um sorriso a um olhar, sim é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste